Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Pérez e você está na República dos Santos, hoje aqui para analisar o empate do Santos de 2-2 com o Fluminense ontem pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, apesar do Lisca ter dado uma mudada no meio de campo, na montagem com o Carlos Sanches, eu particularmente não gostei do time do Santos, apesar que eu vi tantos elogios aí da crítica, mas sinceramente achei um time muito pouco ativo, sempre esperando o posicionamento do Fluminense para ver o que fazer em campo. E, particularmente para mim, isso é um tipo de futebol que não me agrada. O Santos omisso para mim, sumindo do jogo, deixando o Fluminense tocar a bola, e a gente sabe que essa é como o Diniz gosta de montar seus times, toca para lá, toca para cá. A gente não pode negar que o time do Fluminense hoje é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, vem bem, vem lá em cima da tabela e vem incomodando muita gente. Dizem até que é o melhor futebol praticado no Brasil. Tenho cá minhas restrições, acho que é muito bonito até de ver um time que toca bem a bola, tecnicamente um time bom, mas acho pouco objetivo em relação a finalizações em direção ao gol. Mas a gente está aqui para analisar o Santos e o que acontece? O Santos, para mim, ontem começou o jogo muito omisso, muito esperando, vendo o que o Fluminense ia fazer. Para mim, mudou muito pouco. Eu senti muito pouco a mão do Lica, principalmente na parte ofensiva. Isso, particularmente para mim, desagradou no time do Peixe. E quando eu falo em Peixe, que beleza, né? Vai lá no box do Otávio que só tem coisa boa. Mas o time do Fluminense começou tocando bola para cá, tocando bola para cá, chegando algumas vezes, algumas boas defesas do João Paulo, nada do outro mundo, e o Santos muito omisso em campo. Mas o futebol tem dessas surpresas e caiu um gol do céu para o Santos, que foi o gol de escanteio feito na jogada de escanteio, feito pelo Luiz Felipe. Isso aí mudou mais ainda a postura do Santos, que continuou sendo mais recuado. Para mim, o sistema defensivo estava um pouco melhor ajustado do que outros jogos, mas o Santos é um dos times que menos toma gol no campeonato, então eu vejo muita vantagem nisso. Mas o Michael e o Luiz Felipe vinham dando conta, como ele entrou com o Camacho no meio de campo e o Zanochello, o sistema defensivo relativamente funcionava. Agora, o que a gente queria como torcedor do Santos é ver o Santos indo para cima. E o Santos passou nitidamente a jogar apenas no contra-ataque, esperando roubar uma bola lá atrás, não dando combate na frente, esperando roubar uma bola para sair de repente. O time que tem como armador o Carlos Sanches, que já não tem aquela velocidade, tem muita dificuldade de fazer isso. Claro que tenta, mas muita dificuldade. Gostei da entrada do Lucas Barbosa na ponta, mas ainda acho que ele estava caindo muito pelo meio, acho que ele deveria jogar mais aberto e isso estava embolando muito o meio de campo. E, novamente, a gente vendo aquele meio de campo que tem muita dificuldade de ser vertical, que pega uma bola e vai em direção a algum adversário. O Santos não consegue resolver isso. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico do time do Santos. E outra coisa, novamente, o time, quando tem a posse de bola, poucos jogadores se deslocando para receber. Talvez o único que faça isso seja o Marcos Leonardo na frente, mas o Marcos Leonardo é um jogador simplesmente de finalização, não vai criar muita situação, ele não tem capacidade técnica para isso. Ele tem uma boa finalização, é um jogador decisivo, mas ele não tem estilo de jogo para ficar se oferecendo a toques. E o que os jogadores que poderiam fazer isso nem sempre se oferecem.
Lucas Braga fez boas jogadas pela esquerda, algumas boas jogadas do Barbosa, mas sempre em saídas de contra-ataque muito lentas, o que não pega desarmada a defesa do time adversário. O Fluminense, perdendo de 1-0, foi cutucando, foi incomodando o time do Santos. Novamente a gente voltou lá para o final do primeiro tempo a depender de boas defesas do João Paulo, porque às vezes quando nada mais resta, o João Paulo salva, né? Só ele, Jesus Cristo, perdão da brincadeira. Mas no final do primeiro tempo, nitidamente o Fluminense já estava merecendo coisa melhor. Mas o Santos conseguiu se aguentar e, volto a dizer, fechadinho lá atrás, tentando armar uma situação de contra-ataque, o que eu não acho que seja uma postura do Santos, principalmente jogando numa Vila Belmiro lotada, onde a torcida querendo ver o time ser ativo, não reativo, não é o tipo de sistema de jogo que agrada a torcida do Santos, e o Fluminense começou a mandar no jogo. O Fluminense tinha mais capacidade técnica. E aí, nessa hora, me deu fome. Sabe o que eu fiz? Rota nordestina, olha que delícia. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na Ponta da Praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Vai lá e fala com o Gabriel, vai ver quanta coisa boa que tem lá. Mas para o segundo tempo, volto a dizer, pouco vi de mudança no time do Santos, voltou a mesma postura. Fato é que com 17 minutos ele me coloca o Sandri no lugar do Carlos Sanches. Então, se a gente já não tinha uma boa capacidade de armação, com o Sandri jogando com 3 volantes, Zanochello, Camacho e Sandri, menos capacidade tinha ainda. O Fluminense veio para frente, tinha pouco a perder, e o Sandri, numa jogada simplesmente infantil, afoita, fez um pênalti bobo, numa jogada sem a mínima necessidade, entendeu? Um pênalti infeliz que marca a carreira dele negativamente. Foi afoito, tocou a perna do jogador. Claro que o cara valorizou, claro que o cara fez um drama, talvez o toque não tenha sido para tudo isso, mas um jogador de defesa não pode dar esse mole, principalmente dentro da área. Mas é quando o jogador age muito mais com a vontade do que com a razão e acaba acontecendo esse tipo de coisa. O Ganso bateu o pênalti muito bem, Ganso que vinha sendo o maestro do time do Fluminense, bateu o pênalti muito bem, e logo a seguir uma jogada quase que acidental, um estourão, um chutão lá da defesa do Fluminense, a bola bate nas costas do Cano, o Maicon estava marcando ele bem, mas a bola bate nas costas do Cano e sobra esqueci até o nome do jogador estrangeiro do Fluminense, que acertou um belo chute, pegou o João Paulo o João Paulo estava no meio do caminho, e aí o que estava se tentando segurar, que era uma vitória, virou uma situação completamente diferente, com o Fluminense fazendo 2-1. Nesse momento, ele tirou o Lucas Barbosa, botou o Léo Batistão, e depois, logo a seguir, botou o Rodrigo Fernandes, que viria num passe a decidir uma boa jogada do segundo gol do Santos, e botou o Ângelo na ponta. O Ângelo, novamente, fazendo boas jogadas pela direita, mas com grande dificuldade de ser produtivo, viria a ser, mas criando muito e finalizando, concluindo muito pouco, tornando efetiva as suas jogadas. Mas numa dessas jogadas ele sobrou uma boa bola para o Lucas Braga aqui, que infelizmente, ao invés de chutar no gol, resolveu centrar, era uma bola para resolver, e depois, logo a seguir, o gol que o Marcos Leonardo fez também de uma jogada, que aí, num grande lance
que eu venho cobrando, do meio de campo do Santos, criando uma situação de contra-ataque rápida. O Santos fez um belo segundo gol, a bola indo para o Ângelo e vindo para o Marcos Leonardo e empataram o jogo em 2-2. Aí eu fiquei alegre. Quando eu fico alegre, sabe onde eu vou? Nosso Bar History. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Mas, continuando, depois desse gol, o jogo ainda poderia até ter tido uma outra revertida, porque o Santos, logo a seguir, perdeu mais um gol com o Lucas Braga finalizando muito bem, mas o goleiro do Fabiano do Fluminense fez uma ótima defesa. Enfim, o jogo acabou terminando 2-2. O empate foi até justo para o que as duas equipes apresentaram. Mas ainda assim, acho que o Santos vai começar um processo de evolução. Esperava mais, sinceramente, esperava mais. Achei que o time do Fluminense continua sendo um dos melhores times do Brasil, com toque de bola, precisa ser só mais ofensivo. E talvez, sinceramente, se alguém tivesse que sair vencedor ontem, seria o Fluminense, não o Santos, tá? Eu não gosto, volto a dizer, desse esquema de time do interior. Faz um gol e vai lá para a defesa. Isso é coisa que eu não gosto e o torcedor do Santos não gosta. Vamos esperar que tenha sido uma situação momentânea de edificação de um time e que o Lisca consiga fazer um time com uma postura diferente, uma postura ativa, que cria, que vai para cima, que incomoda a saída do time adversário, não que fique esperando um gol acidental para, como dizem, jogar por uma bola. Sinceramente, é uma coisa que eu não gosto. Bom, semana que vem o Santos pega o Curitiba lá em Curitiba e a gente espera que a postura seja um pouco melhor. Exista alguma evolução no time, mais do que houve do último jogo para o jogo de ontem contra o Fluminense. É isso aí. Eu sou o Ricardo Pérez, você esteve na República dos Santos. Deixe seu comentário, participe e, por gentileza, divulgue o nosso canal. Obrigado.